Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é Lorena Monteiro, professora universitária de Publicidade e Propaganda e mestra em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Comunicação do Estado de Alagoas, Joaldo Cavalcante. Joaldo, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado. Feliz de estar com vocês. É um prazer para a gente. Que avaliação faz do trabalho realizado pela SECOM a partir do início do governo Paulo Dantas, no ano passado até o momento, secretário? Bem, é uma avaliação muito positiva, né? Nós tivemos um ano 2022. Aliás, eu cheguei exatamente em abril do ano passado, quando está fazendo um ano, nossa presença lá com a nossa equipe. Mas foi um ano atípico em razão do processo eleitoral. Né? Atípico também, né? Completamente atípico. Quer dizer, há uma tradição aí, as eleições majoritárias costumam ser eleições duras, disputadas, né? Renhidas, enfim. Mas, do ponto de vista da gestão, em razão até do final de um processo de mandato, né? do ex-governador Renan Filho, era necessário que a gente tomasse uma série de providências exatamente para enfrentar esse momento atípico, né? de cuidado com a publicidade, do defeso eleitoral, quer dizer, há restrições, prazos, quer dizer, nós estávamos envolvidos mais para administrar a situação específica estabelecida pela luta estabelecida nas eleições. Mas agora não, agora permite a gente ter um olhar mais para a gestão e é isso que a gente está fazendo, né? Começamos o primeiro ano do governo Paulo exatamente buscando corrigir uma injustiça. Já havia 15 anos de defasagem no piso, no salário mínimo do jornalista no serviço público estadual, né? E a gente conseguiu, com a sensibilidade do governador, restabelecer e equiparar esse valor ao piso, o valor praticado no mercado alagoano. Que isso dignifica uma profissão que está inserida no governo. Hoje é pago o piso ao jornalista. Está equiparado ao piso reconhecido pela entidade representativa da categoria. Foi um avanço, né? Uma luta, inclusive, dos profissionais. Uma dignificação do profissional que... E aí, a partir daí, nós estamos, assim, trabalhando para uniformizar e integrar cada vez mais esse trabalho, né? Quer dizer, nesses 100 dias nós fizemos reuniões intensas com as ASCONs, as assessorias setoriais, mostrando a necessidade de nós estabelecermos uma forma pela qual a Agência Alagoas se converta no grande desaguadouro das informações jornalisticamente processadas pelas assessorias, de modo que a gente pudesse assim, e isso já está acontecendo, é uma notícia muito positiva, oferecer à sociedade, através dos meios de comunicação variados, o maior volume de informação possível no dia a dia, fruto da gestão, das ações, enfim, sem fake news. Isso é fundamental. Mais importante. Secretário, e falando em gestão, quais são as principais metas para o exercício de 2023 em relação à SECOM? Certo. Nesse momento, nós estamos mergulhados na conclusão de uma revista, sistematizando esse material que vai exatamente contar esses primeiros 100 dias, as principais ações. É importante documentar essas informações até para que ela sirva de julgamento, da sociedade, de verificação, de conhecimento. Material histórico também, secretário? Isso, de documentação histórica, mas que a sociedade julgue, acompanhe, verifique, né, elogie, critique, e o governo tem a oportunidade de mostrar o que está fazendo, né, o que prometeu e o que está se desenvolvendo já nesses primeiros meses de governo. Então, deveremos lançar ainda no decorrer do mês de abril, essa revista para a sociedade. Esse é um aspecto. O outro é a gente avançar, que a gente pode discutir mais um pouco, nessa questão da comunicação digital. Sim, claro. Quero chamar aqui ao debate e agradecer mais uma vez a participação da professora Lorena. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Joaldo, eu tenho acompanhado, né, as campanhas do mês de março, que foram as campanhas das mulheres, e fiquei muito feliz assim, em ver os outdoors
na cidade. A gente teve uma campanha muito bonita. Aí eu reparei que a logo que está sendo usada, ela é o brasão de Alagoas. E aí eu lembro que quando a gente estava no período eleitoral, nós não pudemos usar a logo do governo porque era um período eleitoral. Esse uso do brasão, ele vem atrelado a isso, tem uma coisa, porque eu achei muito bonito. Ele está refeito, está mais arredondadozinho. Aí eu só tá mais curiosidade. Feminino. Curiosidades, né? Eu fiquei analisando. Então, realmente... Ficou bom, você está mais feminino. E, na verdade, o seguinte, primeiro, há uma tendência nacional, foi um estudo que nós fizemos, há uma tendência dos estados de resgatar as simbologias, e isso tem a ver um pouco com um pertencimento, com a nossa identidade, né? Aquele brasão a que você se refere tem vários elementos dentro dele que tem tudo a ver com a história, com a ambiência, com Alagoas, desde o pescado que está lá, a cana-de-açúcar, as montanhas, a área serrana, enfim, há uma identidade. E eu acho que o poder público tem a obrigação de resgatar isso, né? De preservar, porque é nessas diferenças que eu acredito que acontece é meio paradoxal até dizer isso, a diferença une. Vou dar um exemplo, a gente quando sai daqui e vai para a Serra Gaúcha, vai lá para o sul, nordestino buscando um pouco de gelo, de frio, é exatamente pelas diferenças, Cícero. Verdade. E o inverso é verdade. Eu me recordo que em outra época houve uma campanha de Alagoas, de outdoor, exatamente no período invernoso em Porto Alegre. E foi estampar lá, veja o inverno alagoano. Era uma praia, céu azul total, com os guarda-sóis armados, cheio de multicoloridos. Foi um retorno imenso. Imagine o gaúcho vendo aquela foto com 9 graus, 8 graus, e aqui 30, mar. Então, é importante a gente, se todo mundo trabalhar, sobretudo no momento que a gente vive, cada vez mais um mundo sem fronteira. É preciso estarmos em algum lugar. Então, essa recuperação, resgate para a marca do governo, trazendo o brasão, a cor dominante, o azul, que tem a ver com o nosso céu, com a nossa ambiência, fazendo essa conectividade, essa conexão com nós mesmos. Joaldo, você foi secretário de comunicação em 2 momentos distintos da história, principalmente da comunicação. Um momento da comunicação off, vamos dizer assim, e agora a comunicação online. Traçando um paralelo, qual a principal diferença entre essas comunicações de um período lá do Ronaldo Lessa e agora com Paulo Dantas? Essencialmente, não há diferença, quer dizer, a busca da informação, né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque a inteligência artificial ainda não conseguiu, por mais que estejam especulando ultimamente, mas não conseguiu superar o mistério e a maravilha, a genialidade da mente humana, né? A capacidade, a sensibilidade de traduzir, de interpretar a informação. Então, na essência, a busca da informação... Comunicar é algo meio artístico, né, Joaldo? Permita-me. Eu até quero aqui lembrar o genial e saudoso Cláudio Abramo, que esta semana está completando o centenário de seu nascimento. Cláudio Abramo foi um revolucionário, reformulou a Folha, o Estado de São Paulo, inclusive nos estertores da ditadura, na década de 70. Né? E ele dizia, olha, exercício do jornalismo, da comunicação, o jornalista o dia a dia, o exercício diário, sobretudo e antes de tudo, o exercício diário da inteligência combinado com a prática cotidiana do caráter. E eu acho que isso é um pouco, talvez tenha a ver um pouco com essa questão da nossa formação, né? Da formação da sociedade. Quer dizer, nós refletimos também, porque estamos inseridos nela. Claro. Né? Então, é fundamental a gente preservar, sobretudo nesse momento em que a gente tem a nova mídia, a nova ferramenta, que é a era dos algoritmos, da digitalização da informação, a gente preservar algo que é fundamental. Eu acho que isso deve ser um compromisso de todos, e especialmente nós, jornalistas, que temos um código de ética, que temos um compromisso com a informação, com a verdade, com o processamento correto dos fatos, né, para combater os fakes. As fake news não interessam a ninguém, não interessa sobretudo o processo democrático. E eu acho que os países, acho que isso é uma questão global, inclusive, né? E os países democráticos... Mas já existia, quando a gente trabalhava só com a mídia convencional? Existia, né? Vamos dizer, no menor percentual, muito claro. menos, existia mais até o que se chamava de barrigada, né, no jornalismo.
Mas era um erro. E às Sim. vezes não era deliberado. E também era. Porque também a categoria não é, dominantemente, totalmente santa. Né? Nós estamos inseridos no processo social. Então, há erros também, e depois começaram a ser reconhecidos. O que eu achei muito bom quando o jornalismo começou, superou esse tabu e começou lá colocando, erramos, né? O correto é isso. Porque jornalismo é apuração. E aí talvez esteja a arte de apurar, né? Há uma técnica, mas há sobretudo esse compromisso, o compromisso ético com a informação, com a sociedade, que o médico deve ter, que o advogado deve ter e que o jornalista também deve ter. Nós devemos ter esse compromisso com a informação. As redes sociais, sem dúvida, as redes sociais, sem dúvida, ainda sobre esse tema, sem dúvida, intensificou essa questão das fake news. A gente vivenciou uma onda, inclusive, de uma avalanche, né, de fake news, interferindo, inclusive, em processos eleitorais, não só no Brasil, como no mundo todo, né, o Steve Bannon, ou seja, toda uma organização ali, né, para interferir, inclusive, nas democracias. Então, assim, o mundo digital que traz uma possibilidade maior de comunicação, full time, mas também trouxe um mal, que é essa questão das fake news, sem dúvida. Né? E veja só, Cícero, irmãozinho, Lorena, a capilaridade disso tudo. Nós temos hoje 150 milhões de perfis de Facebook no Brasil, 100 milhões de Instagram, 20 milhões de Twitter, 100 milhões de YouTube. Quer dizer, a capilaridade, a presença é muito grande. E é essa discussão aí que eu sempre vi com muito cuidado, essa questão de regulação da mídia, não há a menor dúvida de que a sociedade é um ser vivo, ela se move. A evolução do processo exige que se discuta isso. Você é favorável à regulamentação? Que se discuta, desde que a gente preserve a livre expressão. Porque não se pode confundir a livre expressão do pensamento, a liberdade com máxima responsabilidade, como prevê a nossa Constituição, com o exercício, com o direito de ofensa, né? De caluniar, de cometer crime, né? De cometer crime. Né? Então, as plataformas precisam estar autorregulamentadas, como elas já são, nesse sentido, são estimuladas a fazer, com relação a crimes que já estão previstos em lei. Eu acho que a gente tem hoje... Homofobia, racismo, injúrias, pedofilia, isso a lei já prevê. Já está tipificado, né? Agora a gente está Legislação vivendo outra época, né? Muita gente que defende a liberdade, mas que tipo de liberdade? A liberdade de expressão, de exercício da crítica, daquilo que está no limite do Estado de Direito, ou o exercício da ofensa, da calúnia, da intolerância contra o próximo, da parte aí até intolerância, para o crime do ódio. cibernético. Exatamente. Então é preciso que a sociedade legitimamente discuta isso. E não há outro fórum mais legítimo para isso do que o Parlamento Nacional, onde há o poder mais legítimo que existe, onde estão representações da situação e da oposição. Isso passa pela valorização dos veículos legalmente constituídos, veículos sérios de comunicação, João, porque nós temos visto, as redes sociais também trouxe um fenômeno que foi a explosão de supostos sites, né, de agências de notícias, que na verdade, muitas vezes, né, não tem ali profissionais sérios, né, com compromisso com a sociedade, passa por isso também. A gente viu Só hoje, tem sentido... uma explosão, acho que é discutido também isso, né, na academia, professor? acho que a gente tem hoje, a nossa, não é que antigamente não tinha, é que hoje a gente tem muita facilidade de criar informação e de propagar informação. Então, se antes a gente tinha que esperar o jornalista ir até o lugar que aconteceu a notícia, hoje a gente tem qualquer pessoa que gravou um vídeo, tirou uma foto e soltou na rede social. Então, como o Jaldo falou, a capilaridade disso é muito maior e a velocidade também. Só que a gente vai ter aí muitas pessoas que produzem conteúdo negativo ou conteúdo ofensivo, criminoso, que a plataforma não tem condições hoje de moderar. Então, acho que saiu uma notícia esses dias que estão revendo a moderação das plataformas. Porque o que acontece? A plataforma não consegue ser culpabilizada pelo conteúdo ofensivo que o usuário coloca. Então, a partir do momento que ela não é culpabilizada, ela não mantém uma moderação tão firme. Então, não é pressionada a isso, né? Ela não é pressionada a isso. Por isso. Então, eles estão começando a interferir nas plataformas. Vocês precisam ter uma moderação mais assertiva, porque a pedofilia rola solta, a pornografia também, o racismo, injúria. Então, acaba ficando terra de Eu não ninguém. vi ainda esse texto. Esse Muitos texto não foi... sites, né, Evaldo? Muitos sites, muita gente
atuando como, né, como veículo, perfis de Instagram, né? Você coloca o nome lá, notícia não sei o que, já... E se escudando na imprensa, no jornalismo, no exercício da expressão, do pensamento. Quer dizer, essa é uma questão que precisa separar o joio do trigo, o que é crime e o que é legítimo do ponto de vista democrático, da nossa lei maior do país, do que está escrito no capítulo 220 da Constituição. Quer dizer, é preciso separar isso, porque eu não vi esse texto ainda, e esse texto não chegou ainda à sociedade, ao parlamento. Mas esse texto tem que ter um balizador, quer dizer, é para regular, mas tem que preservar o exercício da informação, a pluralidade social, a pluralidade democrática, garantir, fortalecer o jornalismo brasileiro. É preciso fortalecer o jornalismo brasileiro, né? Porque o jornalismo brasileiro ele tem tudo a ver com o processo democrático. A imprensa tem a ver. É aquela imprensa lá brasileira que nasceu no exílio, na época ainda da monarquia, né? Correio Brasiliense, aquele espírito de investigação, de acompanhamento dos agentes públicos, legítimo, do exercício da crítica. Né? Mas jornalismo, gente, é apuração. E aquilo que é feito sem apuração, né? Sem ouvir as partes, sem a devida exposição dos fatos diante de uma controvérsia, cai, né, nessa situação que a gente viveu e vive ainda, né? A produção, às vezes anônima e frequentemente anônima, das mais atrozes acusações contra as pessoas que ficam, inclusive, incapazes de se defender. A máquina de destruir reputações, né? Um escritório realmente do crime, isso atua no mundo todo. Teve aquele israelense, foi motivo de matéria no Fantástico, né? Mostrando como ele atuava. Ou seja, a coisa foi profissionalizada. Eles produzem hoje um fake news, uma notícia, que o cidadão comum, ele tem plena... ele acredita, convicção de que aquilo é verdade, né? Eles fazem tão bem feito, né, de uma forma que acredita que isso começa a interferir na opinião do cidadão, né? Ele começa a acreditar que aquilo é verdade, mas na verdade acredita na mentira, né? Tem uma frase que foi cunhada, inclusive, nessa fase da transição democrática pela Federação Nacional dos Jornalistas, de saudosa atuação na década de 80. Máxima responsabilidade, máxima liberdade, mas com máxima responsabilidade. Acho que isso é um bom basilador para a gente, sabe, que atua no exercício da informação diária, para a gente conseguir fazer com que a sociedade... e ainda bem que as pesquisas mostram bastante credibilidade dos meios de comunicação, né? Porque consegue identificar ali por trás a imprensa, a apuração, ver, não está no submundo esse rosto que produz, que põe a cara, que vai para a rua com o microfone ou com a caderneta na mão, ou ao gravador, né, de informação. Quer dizer, é preciso que a gente fortaleça isso, né? As autoridades do país, o governo federal, as forças têm que entender que o jornalismo faz parte do processo democrático. Joaldo, o secretário de Comunicação de Maceió esteve aqui no programa Ponte e a gente tratou de um tema sensível, que é uma realidade posta no estado de Alagoas, na capital, que são sites caça-níqueis, que são Instagrams caça-níqueis, que utilizam de informações. Por exemplo, o portal Folha de Alagoas faz uma matéria, por ali 7, 10 dias uma matéria, tem cursos com seus profissionais de comunicação, publica a matéria, chega esse site caça-níquel, esse Instagram caça-níquel, copia a matéria, lá embaixo coloca o crédito. Isso tem sido uma tônica no estado de Alagoas. Qual a atenção que a Secretaria de Comunicação tem dado para esses veículos de comunicação, por exemplo, no que diz no quesito a investimento de publicidade? Temos procurado depurar, porque também tem os pequenos, os grandes, os médios. O que a gente tem procurado é depurar. Com certeza o número hoje que já está no exercício diário da gente, de trabalho, de parceria, já é menor, vem sendo menor. A gestão anterior já vinha trabalhando nisso e a gente vem avançando nessa história. Quer dizer, preservando a informação. Acho que tem que ter um balizador aí. E o mercado é amplo, o mercado da comunicação é muito amplo. O que a gente precisa é exatamente combater a fake news também, daqueles que se aproximam e que não têm compromisso com a informação. É isso. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é a professora universitária Lorena Monteiro. Nosso entrevistado do dia é o secretário de Comunicação do Estado, Joaldo Cavalcante, que mais uma vez a gente agradece a gentileza de atender ao nosso convite, secretário. Sempre um prazer. A SECOM lançou um livro falando sobre a origem dos nomes dos municípios. A importância desse livro, como nasceu o projeto, secretário? E primeiro registrar aqui e agradecer o trabalho da nossa Carmen Núcia Dantas, museóloga, professora, que tem uma história de serviço prestado, né, à cultura e à literatura alagoana. Ela fez uma pesquisa, levantou essas informações e agora a gente deu uma luz, né, já dentro desse planejamento de buscar recuperar informações que podem servir de fonte permanente de consulta para as pessoas. O livro Origem dos Nomes traz, assim, a gente lançou inclusive na data em que a Associação dos Municípios Alagoanos completou 42 anos de existência. Nós fomos lá na AMA, lançamos, nesse dia inclusive estava quase toda a bancada federal presente lá, por outra razão, mas aí foi bom porque houve essa interação toda. E o livro traz, que já está à disposição dos centros de leitura. A AMA ficou de, inclusive, distribuir também via os municípios para chegar nas bibliotecas municipais. E está, assim, à disposição de todos. A Agência Alagoas já possui o livro na home, basta clicar, dá para paginá-lo todo lá, Cícero. Então, é um material que está democratizado do ponto de vista da pesquisa e da consulta, né? Algum fato pitoresco desses nomes, secretário, o livro traz? Os nomes quase todos têm fatos pitorescos, né? A formação e é uma viagem. Cada nome que você mergulha, um texto está muito curto, a Carmen foi muito feliz na concisão, permite você conhecer, é como se você fizesse uma viagem no tempo, né? Os tropeiros que vinham de sei de onde, paravam em tal lugar, essas coisas estão muito presentes e mostra a formação do Estado, a formação da população, das comunidades, enfim. Joaldo, em relação à literatura, existe algum projeto da SECOM para outros lançamentos de outras publicações em breve? Existe alguma coisa nessa perspectiva? Sim, o governador Paulo Dantas fez uma reunião recente com a presença da reitoria, o reitor Tonholo da UFAL esteve presente e já há um trabalho, um compromisso do governo de caminhar juntos para fazer nessa retomada da Bienal, né, que vai acontecer em agosto, que ela seja uma das maiores da história, né? Que a gente consiga reforçar. E nós vamos buscar fazer a nossa parte no sentido de oferecer alguns títulos que estão sendo trabalhados junto à editora da imprensa oficial Graciliano Ramos. Agora, neste mês de abril, nós vamos lançar, que deverá também estar presente na Bienal, o livro biográfico de Jorge de Lima. O livro de Jorge de Lima, esse livro é um livro de Povina Cavalcante, né, que também, de saudosa memória, como Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta conhecidíssimo, deixou uma obra consagrada, mas também foi deputado estadual, foi vereador, médico. Então, ele tem uma história belíssima, humanista. Então, agora em abril, o Jorge de Lima, a gente está celebrando 130 anos do seu nascimento. Então, nós vamos lançar esse livro. Merece ser comemorado. E Povina, que foi o grande biógrafo dele, ambos de União dos Palmares, né? Dois grandes guerreiros da terra de Zumbi, né? Duas grandes cabeças pensantes, né? Contribuição imensa ao conhecimento da Alagoas. Professora? Eu acho que aqui em Alagoas a gente tem esses nomes, né? Para voltar ao livro dos nomes,
Meu pai é do sertão, quando a gente ia muito a Belo Monte, ele falava assim, olha, minha filha, aqui, essa cidade tem esse nome, porque isso, isso e isso. E eu acho que os meus alunos hoje, eu sinto muito isso, eles perderam essas conexões com a história. Isso é tão importante que quando a gente vai trabalhar comunicação, se você não tem referência, se você não tem base, você fica muito vazio, fica muito solto. Então, o hábito de leitura, ele se perde, o hábito de conhecer suas origens, ele se perde. E eu acho importante esses novos investimentos justamente por isso, porque a gente vai ter com a pandemia 2 anos muito difíceis para a educação, exatamente porque eles se perderam. Eu tinha alunos que não se conheciam na metade da faculdade. Então, eles perderam laços de comunicação muito importantes na formação. E eu acho que esse investimento bienal também, nossa, perfeito, tem que vir mais. Esse investimento da comunicação para a leitura também, para conhecer as origens, eu acho que é fundamental. Uma grande contribuição, um grande trabalho da SECOM que precisa ser reconhecido, uma grande contribuição. E o Estado tem que funcionar, eu falo, o poder público, ele tem que funcionar induzindo o processo, né? Eu me recordo, quando surgiu, por exemplo, o Teatro 1,99, eu acho que esse projeto tem que ser algo que... E ele já é um projeto de Estado, quer dizer, não pertence a um governo. Ele tem que ser preservado. Verdade. Música é o maior barato, né? É uma maneira de você democratizar, levar a cultura a segmentos que ainda possuem... Pessoas que nunca foram ao teatro, né? E veja só, a desigualdade está muito presente ainda. É uma dívida histórica muito grande. Veja que nós temos no país 33 milhões, herança desse processo de desgoverno, de descontinuidade administrativa, também da pandemia. 33 milhões excluídos digitalmente. É muita gente, sobretudo no Nordeste e no Norte. Se ressalta essa falta de conectividade com as novas ferramentas. Então é preciso, nessa discussão de transformação digital, que está já presente em todos os estados brasileiros, que aqui também já estamos começando, vamos rediscutir isso, Secretaria de Planejamento, o FAPEAL, o governador pedindo atenção, isso já está sendo gestado, porque isso é uma discussão nacional, né? O governo Lula também está nesse processo, envolvido nessa transformação digital, para que a gente possa usar essas ferramentas, né? Que a ferramenta, o veículo, você pode usar para o bem ou para o mal, né? Para um sequestro ou como uma ambulância. É a mesma coisa das ferramentas digitais. A gente quer que elas sejam ferramentas cada vez mais voltadas para o bem, para a construção da paz, da tolerância, da diversidade, da convivência pacífica entre as pessoas. É verdade, mas para isso, ao que parece, um tema que a gente já falou, Joaldo, necessariamente passa por uma regulamentação, né? Não pode ser terra de ninguém. E que nasça democrática, e que nasça com as pessoas se sentindo partícipes e entendendo que aquela ferramenta é uma ferramenta para fortalecer a vida, o estado de bem social, o estado em que as pessoas convivem, se respeitam entre si. Precisa ser acessível, né? Porque comunicação tem que ser acessível, tem que ter acessibilidade. Porque você vai num lugar que as pessoas não têm acesso à comunicação, hoje é bem social, você precisa disso para sobreviver. Você vai ter pessoas que não souberam de um assassinato, de uma notícia importante, de uma inauguração, porque não tinha acesso. Isso vai atrapalhando o processo de comunicação delas também. Verdade. Joaldo, em 2009, a profissão de jornalista ela sofreu um duro golpe, que foi a questão da não obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Você, como secretário de comunicação, jornalista de batente, como você vê essa questão e a atual PEC, né, a PEC do diploma, que pode ser aprovada? É bom para a comunicação, esse retorno da obrigatoriedade do diploma? A SECOM também contrata jornalistas sem diploma. Como é que você vê esses quesitos? Olha, a minha luta sempre foi em defesa do exercício legal da profissão, em primeiro lugar, né? Em defesa do diploma, porque eu vim, inclusive, da universidade, passei pelo curso, acredito que ajuda a dar um arcabouço, a profissionalizar, né? Essa é uma discussão muito controvertida, que transpassou anos e anos, inclusive décadas e até um milênio, né? Verdade. Vem da década do século passado. Não é novo isso. Não é novo essa discussão, não é nova. Agora, a SECOM, por exemplo, tem jornalistas que não possuem diploma, mas estão absolutamente legalizados pela transição que é o fundamental, né? A velha geração. É o diploma que dá qualidade. Inclusive, tem profissionais lá da área de reportagem fotográfica
Direito adquirido, João, a questão temporal, exato. Ilegítimo, legalmente previsto no processo de transição da década de 70 para 80. E é até bom que eles estejam presentes. Eu me lembro de Noaldo Dantas, velho Noaldo Dantas, fundador de jornais aqui, um paraibano que se alagoanizou, o Denis, o Freitas Neto, essa turma toda. Não tinha diploma, né, de jornalista, eles eram os maiores jornalistas. São excelentes profissionais, né? Uns foram e estão aí, deram exemplo de exercício da profissão. E até que lá, essa miscelânea da velha geração, né, os chamados cabeças brancas, com a nova geração, olha, dá um pagode muito interessante na redação. Tem convivido isso lá na SECOM. Agora, é preciso que as entidades, né, que as categorias profissionais também participem desse processo. Como eu acho que não é um processo da luta contra fake news, com a má informação, com a boataria, com a falsidade, que é algo que se limita ao jornalista ou ao legislador. Acho que a sociedade precisa se envolver. E os jornalistas, muito mais nesse aspecto da preservação, da separação do joio e do trigo, né? Da prática cotidiana da desinformação com a prática da apuração, do jornalismo, da prestação de serviço à sociedade. Quando a gente pretende melhorar cada vez mais a Agência Alagoas como plataforma de distribuição de informação, a gente está querendo zelar cada vez mais pela boa informação, pela apuração, cobrando lá da nossa sucursal, vamos dizer assim, que é a Ascom, a melhor qualidade possível do dado, da informação, para que a gente possa objetivar e oferecer o melhor entendimento aos veículos de comunicação que prestam um serviço, sem dúvida, imensa ao processo democrático. É verdade, inclusive eu acho importante essa discussão, como você falou, que é bem antiga, não é? Por quê? Porque a gente sabe que o fundamental, como você falou, como tem na SECOM, né, que o profissional ele esteja devidamente regulamentado, né, esteja legalizado dentro do que determina a legislação, não é? E a gente sabe também, a professora acho que sabe bem disso também, é que a gente tem visto, lamentavelmente, cursos aí que, sinceramente, não pode ser o critério para definir que o indivíduo seja um profissional naquela área, não é? Porque são cursos lamentáveis, a gente vê profissionais saindo sem sequer saber regra de concordância verbal, né? Imagine como pode se julgar um bom profissional porque tem um diploma, né? Eu me recordo uma vez discutindo isso, até num fórum, na própria universidade. E aí, eu defendendo naturalmente, eu tenho a convicção de que expor o aluno, ou aquele pretenso profissional a uma carga teórica de matérias no campo do humanismo, no campo social, do conhecimento geral, acho isso fundamental. Acho fundamental para a formação, sobretudo de quem deseja trilhar essa área de humanas, né? Agora, e aí você, de repente, no debate com pessoas que já eram profissionais, né, diz, olha, e como é que a gente vai, então, fazer concurso para um Edécio Lopes? Né? Porque aí vem, toda regra tem exceção, né? Então você entra aquela questão teve um profissional que eu falei, talentosíssimo. Não tem como, não tem faculdade que forme um... O nosso Edécio, além da competência que tinha no microfone, no comando do programa de rádio, o Edécio era o compositor oficial do nosso Filhos da Pauta. Desde o início foi o compositor oficial dos frevos do Filhos da Pauta, no bloco dos jornalistas. Eu acho que se perdeu muito o hábito de leitura. Nosso principal problema é esse, assim, eu vejo os meninos chegam na faculdade muito verdinhos e não se propõem a aprofundar, a fazer a formação ser mais complexa, porque o mercado de trabalho também tem absorvido cada vez mais os jovens sem formação. Então eles acabam trabalhando muito cedo, ganhando dinheiro muito cedo e aprofundam muito pouco na teoria. E aí a gente vai ter gente que erra concordância simples, porque simplesmente não lê. E a gente está muito tempo no celular, muito tempo ali e não lê mais. E o Joaldo conhece bem isso, Joaldo? Assim, se a gente pegar talvez os maiores jornalistas do Brasil, se a gente for fazer uma lista, os 10 maiores jornalistas, eu acho que 7 ou 8 não tinha formação em si, em jornalismo até pela época, né? Mas você percebe que eles tinham um conteúdo muito forte. Tem base, né? Eram formados, né? Eram escritores, eram advogados, né? Enfim, a história advindos da literatura, do jornalismo e literatura caminharam muito juntas ao longo da... Né? E até da década de 70 para 80, muitos profissionais, né, do jornalismo brasileiro enveredaram para o que a gente chama reportagem de fôlego, quer dizer, escrever livros, inclusive com
fazendo reportagens, em forma de reportagem, profundas, né? Livros-reportagens. Exatamente, isso, o Ricardo Cocho, que ainda está aí como articulista, o nosso Audálio Dantas, saudoso Audálio Dantas, que saiu do Taquidarca a obra para o mundo. de Hélio Gaspari sobre a ditadura, né? Aquilo é Exatamente. fantástica, né? Uma obra fantástica. Então, uma contribuição imensa à literatura pela prática do jornalismo. Joaldo, voltando para esse tema, categoria, jornalismo, estamos nos aproximando para o pleito do Sindicato dos Jornalistas aqui no Estado de Alagoas. Você, como ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas da categoria, qual o conselho que você daria para o futuro eleito presidente da classe? Primeiro, eu recomendo a participação. É fundamental que todos. Sindicato é um espelho da categoria, né? Eu fui presidente na década de 90, no verdinho, chegando ali na profissão. Revolucionário. Aí o Denis Agra, Freitas Neto, Walter Oliveira. Freitas cobrava muito. Muito, companheiro, vamos à luta, né? Então você vai ser a renovação, aquela coisa toda. E olha, a categoria naquela época, eu me recordo, a minha ficha foi 363, né? 360 e tantos associados. A categoria era pequena, né? Hoje, está falando sobre essa questão da compressão no mercado, né? Que não é apenas um fenômeno que atinge a nossa categoria, mas eu acredito que hoje deve ter mais de 1.000 jornalistas em Alagoas. A minha é 13h30, Joaldo. Pois é, então, repara só, mas aí necessariamente não significa uma ordem, mas é um volume imenso de profissionais do mercado, para um mercado que algumas décadas atrás nós tínhamos 3 ou 4 diários. É bem verdade que hoje a imprensa, a informação digital também ocupou um espaço e até abriu o mercado de trabalho também. Fundamental, bastante, né? Qual os principais desafios para a categoria? Mas eu acho que é a participação. Um sindicato forte é uma categoria participativa, né? E é importante que o candidato ou os candidatos que se apresentarem, eles sejam sobretudo amplos, no sentido da pluralidade, de uma visão mais ampla da categoria, porque a categoria, sim, historicamente, o exemplo é bom, o exemplo do passado, e não estou falando do meu, estou falando de quem resgatou o sindicato, como o grande Freitas Neto, o mandato do Denis, que implantou a Casa da Comunicação no começo dos anos 80. Então, eu acho que é preciso unir esforços num projeto de fortalecimento, fortalecer a categoria. É um bom caminho para, Cícero, fortalecer o jornalismo, a boa informação também. Verdade, não como secretário, mas como jornalista, como você tem visto a atuação do sindicato nos últimos anos? Olha, há um refluxo, é claro que há um refluxo, né? É preciso resgatar esse trabalho. Há muita gente, há muita informação que precisa ser resgatada para que aí, aproveitando inclusive a experiência de muita gente que passou por lá e que está por aí no mercado, está atuando, pode ajudar a construir esse norte. Eu acho que é algo que precisa ser visto com amplitude, a reconstrução. Mas me fala mais um pouquinho assim, vocês hoje, eu sou muito defensora de que, eu não sou jornalista, sou publicitária, e eu sou muito defensora de que jornalista é jornalista e publicitário é publicitário. A gente tem no mercado, acabam se confundindo as profissões. E as pessoas colocam, vocês fazem assessoria? Não, gente, não faço assessoria, sou publicitária, quem faz assessoria é jornalista. Mas e se você fizesse, você é redator? Não, porque eu sou jornalista, então quem faz redação publicitária no caso, publicitário. Eu acho que nesse meio que a gente está hoje, com as redes sociais, as profissões se misturam um pouco. E acaba que a gente vai perdendo mesmo as pessoas que deveriam estar fazendo as suas funções específicas, porque é isso, não se pede diploma, não se formaliza a profissão, e a gente vai ter publicitário escrevendo matéria, e aí são matérias muito rasas, porque o texto publicitário... Às vezes sem ter competência, né? Exatamente, porque a gente vai ter o texto... Quando eu fui para o mestrado, eu tive essa dificuldade, assim, o meu texto é muito rápido, porque o meu texto é de publicidade. Eu preciso falar em 30 segundos um filme. Então, a gente tem essa diferença das profissões. E aí, como é que você encara assim, essa diferença, essa pluralidade dentro da SECOM? Porque lá na redação, a gente deixa bem claro esse papel do processamento sob o ângulo da informação jornalística. Então, ali, aquele ambiente, aquela atmosfera, é uma atmosfera totalmente
preenchida por profissionais do jornal, chamado canetinha, ou repórter fotográfico, né, presente, né? Essa relação institucional da comunicação termina acontecendo com a parte que a SECOM cuida exatamente da publicidade. Quer dizer, a produção publicitária. Fazer publicidade é repetir uma informação. João, está chegando o nosso horário. Antes da gente terminar, quero aqui falar não com o secretário de comunicação, nem com o jornalista João Cavalcante, mas com o escritor João Cavalcante, que lança o livro Sal Gema, do erro à tragédia. Qual a expectativa? Fala um pouquinho para a gente poder encerrar essa entrevista bacana. Você diz lança, e veja, né, isso é muito gratificante, porque esse trabalho foi lançado na pandemia, né, e aqui eu quero fazer um agradecimento ao professor Douglas Aprato, que não só prefaciou, mas foi um entusiasta. Naquele período mais grave da pandemia, foi ali que você começou a escrever? Eu escrevi em 90 dias esse livro, porque eu tinha as informações em casa, né? Até eu estava falando para o Mozinho há pouco, o meu filho, naquela fase que nós estávamos mais recolhidos, né? Aí, pai, por que você não escreve um livro? Aí eu dei 3 passos, disse, puxa, é uma boa ideia. Aí voltei, mas Lucas, você está achando que eu estou enchendo teu saco com isso, né? Então, aí eu fui lá, chato, né? Mas eu terminei achando que foi realmente uma grande ideia dele, né? E aí eu fui fazer esse livro. E ao conversar com o Douglas, naquela época a gente andava, ou nem andava, falava ao telefone com as pessoas. O Douglas abraçou essa ideia, ele prefaciou, pela editora do SESMAC, também agradeço, fez uma tiragem razoável e a gente lançou. Digo, e agora, Douglas, como é que a gente vai lançar? Não podemos ir para a rua, aglutinar as pessoas. Pandemia. A gente fez o maior e talvez o primeiro drive-thru literário de Alagoas. A gente preencheu ali daquela barraca da Orla, ali da Pedra Virada até o Pirata, por ali, a SMTT ajudou. E a gente foi de carro em carro, marcou hora, muito 700 bacana. livros distribuímos para as pessoas, mais de 200 carros, passaram 1 hora de distribuição. E era assim, todo mundo incentivando, apoiando, dizendo vamos em frente, porque tem sempre alguém envolvido com os bairros. A gente finalizar, João, Sal Gema, do erro à tragédia, é um relato histórico? É um relato histórico e que pode, assim, ajudar a contribuir na compreensão do que não se deve fazer em termos de planejamento urbano, entendeu? Em termos de respeito às comunidades, de crescimento sustentável da cidade. Eu não sou contra a indústria química, mas a Braskem, ou a outrora Sal Gema, foi implantada diante de erro, de omissão, que envolveu diversas instâncias de poder, municipal ao federal. Essa aqui é a verdade. E estamos vivendo um momento que poderia ser um momento de reparar isso. Primeiro, reparar as pessoas. Eu nasci no Pinheiro, inclusive. Né? Nasci lá na antiga Rua Natal. Reparação é uma palavra fundamental. Reparar não é contribuição financeira, é ressarcimento moral e ressarcimento de algo que é, inclusive, impossível de mensurar. Né? Pessoas que passaram 50 anos, 60 anos. A memória afetiva, né? É algo... Essa memória, a identidade da cidade. O coração de Maceió foi atingido letalmente quando milhares de residências foram esvaziadas. É uma área fantasma. Passar por ali é que triste, isso é um custo muito alto. E um grande lance, uma pacificação da indústria química em Alagoas seria retirada daquela planta industrial do sul de Maceió. Né? Se as forças se unissem a partir de Brasília, porque a metade da Braskem pertence, inclusive, ao governo federal, via Petrobras. Né? Retirar a planta industrial e colocá-la no lugar certo. Fazer a extração do sal onde deve ser feito. Porque a questão do plástico, a indústria, está aí. Não vamos fazer como a Idade Média, a Revolução Industrial, brigar contra as máquinas, não é isso. Mas as coisas têm que ser feitas sob o ponto de vista ambiental correto. Na forma correta. Sob o olhar das pessoas. Quando a gente constrói as pessoas, olhando primeiro para a gente, para as pessoas, sempre se constrói melhor. Joaldo, agradecer a sua participação aqui mais uma vez. A entrevista, quando é boa, assim, a gente acaba rápido, né? A gente nem percebe, o tempo já passou. Muito obrigado, que a gente possa estar aqui outra oportunidade. Muito obrigado a vocês. Pauta cumprida, então. Obrigado, Ramosinho. Obrigado, Cícero. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.